Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou dar continuidade à minha meditação no capítulo 3 do livro do Atos dos Apóstolos. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 10 e hoje eu vou continuar meditando a partir do versículo 11. Esse texto ele trata da cura de um aleijado, e logo após a cura desse aleijado, Pedro ele traz um sermão. Começa assim o versículo 11: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado. O mendigo aqui está falando do homem que era aleijado e que mendigava na entrada ali do templo, perto da porta formosa. Todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Esse Pórtico de Salomão aqui era um corredor que ficava do lado leste do templo, paralelo ao templo, e este pórtico, esse corredor ao lado, ele já foi usado por Jesus. Esse lugar aqui, ele foi usado por Jesus. Está lá em João 10, 23, que Jesus ele usou este lugar aqui para trazer uma palavra às pessoas que estavam ali, para trazer a palavra de Deus. Agora aqui, novamente, Pedro encontrava-se neste lugar onde Jesus esteve no passado. Ele estava no mesmo lugar, no lugar chamado Pórtico de Salomão. Se vocês lerem também no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no versículo 12, diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no Pórtico de Salomão. Então a igreja não tinha um lugar para reunir, um templo para reunir-se. Então eles reuniam ali nesse corredor ao lado ali do templo, Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Pedro faz uma pergunta para aquelas pessoas que começaram a aglomerar-se ao redor de Pedro, João e do homem que era aleijado, também era um mendigo, e agora ele estava andando. E Pedro perguntou para um dia: por que está surpreendendo vocês? Por que está causando surpresa, admiração? Porque aí ele responde: por que vocês estão olhando, ou melhor, ele faz uma nova pergunta: por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Por que vocês estão olhando para nós como se esse poder de curar esse homem que era aleijado viesse de nós? É como se a nossa vida religiosa, eu coloquei próprio poder ou piedade. Piedade aqui, essa palavra ela significa vida religiosa, uma vida de intensa religiosidade. O que Pedro que diz: olha, vocês acham que
devido ao fato de nós vivermos uma vida de intensa religiosidade, é que curou este homem, ou se fosse pelo nosso próprio poder, é que curou este homem. Não, este poder não veio de nós. Pedro quase que estava dizendo isso. Eu vou explicar para vocês. E ele começa aqui no versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então Pedro agora ele volta a sua atenção para o passado e fala que o Deus de Abraão, porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão, firmou com Isaque e também Jacó, mas primeiramente Deus faz uma aliança com Abraão, e esta aliança sempre foi reafirmada com outros patriarcas, e ele fala aqui que o Deus de nossos antepassados. Por quê? Porque Pedro também era judeu, e as pessoas que estavam ali naquela parte do templo também eram judeus. Então, pessoal, o Deus dos nossos antepassados, o Deus que fez uma aliança com o nosso povo, foi este Deus glorificou, deu glória para quem? Para Jesus. Este Jesus, quem era esse Jesus? Esse Jesus foi aquele que vocês entregaram para as autoridades romanas. Apesar de que as autoridades romanas não viram nada que este homem tivesse cometido que o levasse à cruz. Mas, como vocês insistissem tanto, as autoridades romanas acabaram permitindo que ele fosse crucificado. Então, pode dizer aqui, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele quem? Pilatos, tivesse decidido soltá-lo. No versículo 14 diz assim: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que ele fosse libertado um assassino. Então vocês escolheram um homem, um ladrão, um homem libertino, um salteador, um homem dessa natureza, que era Barrabás. Vocês preferiram ele do que escolher um homem santo e justo, que era Jesus. Impressionante. E ele prossegue no versículo 15: vocês mataram o autor da vida. Porque Jesus, ele era Deus, ele continua sendo Deus. Então, ele como Deus, Jesus como Deus, ele era o que? O autor da vida. Ele faz parte da Trindade Santa. Ainda que este nome Trindade, ele não conste nas Sagradas Escrituras, mas textos nos levam a crer num Deus trino, um Deus que tem Pai, Filho e Espírito Santo. E neste caso aqui, Deus enviou o seu Filho. E vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E prossegue ainda: ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Olha, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou disso. E nós porque ele estava falando em nome de Pedro, em nome dele, que era Pedro, e também falando em nome de João, que estava com ele. Então, tanto eu como João, nós somos testemunhas disso, que nós vimos ele. Inclusive João viu Jesus, porque João não desgrudou nenhum momento de Jesus. João, ele esteve ali no momento da crucificação,
Ele estava ali embaixo contemplando o ato da crucificação. Ele seguiu Jesus em todo o trajeto, desde quando ele foi preso ali no Getsêmani, quando ele estava ali sendo interrogado na casa do sumo sacerdote, quando ele foi crucificado, no primeiro dia da semana, que era o domingo, ele foi, inclusive neste dia, ele foi com Pedro lá no sepulcro. Então, os dois eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Por isso que nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Olha, antes de prosseguir, olha, este fato que aconteceu agora, esta cura que aconteceu agora, foi através do nome de Jesus. Inclusive lá em Filipenses capítulo 2, tem um texto bastante interessante, muito lindo, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse nome tem poder. Por isso que no nome de Jesus é que isto aconteceu. A fé que vem por meio dele, que deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. A fé que vem por meio dele, de quem? Do nome que? De Jesus. É que deu saúde perfeita, como todos agora estão vendo. Vocês sempre entravam aqui no templo para orar e contemplavam aquele homem aleijado. Agora vocês estão vendo ele andando. Versículo 17 diz assim: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Primeiro, Pedro, ele atribui responsabilidade naquilo que eles tinham feito com relação a Jesus. Olha, os principais sacerdotes e vocês, judeus, entregaram Jesus para ser crucificado. Então atribuíram a responsabilidade no ato que eles tinham feito. Agora no 17 diz: olha, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Então ele incluiu tanto os sacerdotes como o povo, como ignorantes, aqueles que entregaram Jesus por não saberem de fato quem realmente era Jesus, por ignorância. Mas isso não invalidava a responsabilidade. Vocês entregaram Jesus por ignorância, não sabendo que realmente ele era, apesar de terem visto os sinais, maravilhas que ele fez, mas vocês fizeram isso por um ato de ignorância, mas não invalida a responsabilidade. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o Cristo haveria de sofrer. Então tudo isso para se cumprir o que estava escrito na lei e nos profetas. E o 19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ele inicia aqui com a palavra arrependam-se, que é a palavra metanoia, e a palavra metanoia é mudança de mente e de comportamento. Então agora mudem os seus comportamentos. Inclusive da palavra metanoia vem a palavra metamorfose, é aquilo usado para aquela lagartinha que é transformada num casulo, e o casulo se transforma numa borboleta. Então veja que transformação, é uma transformação radical, que uma lagartinha transforma-se numa borboleta. E ele diz aqui que mudem as suas mentes e os seus comportamentos, para que, ele diz aqui, que os seus pecados sejam que cancelados. A palavra cancelados aqui, ela traz a ideia de um borrão, de uma mancha que era apagada. Então, para que essa mancha do pecado que estão em suas vidas sejam o quê? Sejam apagados. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. Então, novamente, que Jesus prometendo, quando indica aqui, Pedro, falando a respeito de Jesus, ele parece que deixa subentendido aqui que Jesus ainda vai voltar para o povo judeu como o Messias. Vamos ler novamente. Para que venham tempos, apontando para o futuro. Jesus tinha morrido.
Agora ele era espiritual, um ser glorificado nos céus à direita de Deus Pai, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Aqui está falando de Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, e ele mande o Cristo. Quem o Cristo? O Messias. Se ele já tinha vindo, como é que ia mandar novamente? Então, tudo indicando aqui que Jesus vai voltar ainda como um Messias poderoso, glorificado, para reinar em Israel. É o que diz o texto. O qual foi designado Jesus. Jesus foi designado o quê? Como Messias. 21. É necessário que ele permaneça no céu. Veja bem o 21. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. O Pedro está falando aqui que Deus é que vai restaurar, para que o seu Filho Jesus venha. Olha, é necessário que ele permaneça no céu. Quem permaneça no céu? Ele está falando de Jesus. É necessário que ele, Jesus, permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará. O restaurar aqui, obter de novo aquilo que havia perdido. A humanidade estava perdida. Então, até que Deus restaure todas as coisas, Deus tenha, na pessoa do homem, tenha domínio sobre todas as coisas. E nesse dia, o diabo não estará mais aqui, porque quando Deus criou o jardim, criou o mundo, ele colocou o mundo sob o domínio do homem. Mas quando o homem pecou contra Deus, ele passou esse domínio, o governo, para o diabo. Não que o Satanás e seus anjos eles sejam donos do mundo, não. Eles estão no governo, influenciando os governos. Mas quem está no controle da história é Deus soberano, isso é claro, é evidente. Satanás, ele somente faz aquilo que Deus permite. Deus está no controle, ele é soberano, isso não resta dúvida. Mas a influência de todo o mundo está a cargo de Satanás. Mas vai acontecer um dia, por quê? Isso aconteceu porque o homem passou esse domínio para o diabo, o dia que ele pecou. Mas vai chegar um dia em que Deus vai restaurar tudo isso. Esse domínio vai voltar novamente para o homem. Satanás vai ser preso, vai ser acorrentado. Então, novamente, o domínio vai ser passado para o homem. Então, diz aqui que restaurar todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. 22 diz assim: pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Aqui Moisés ele fez uma profecia apontando para o reino do Messias, que se levantará dentre os irmãos um profeta parecido com Moisés. Um profeta de sinais, um profeta líder, um homem exemplar. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Leia o texto lá de Deuteronômio que você vai entender na íntegra. O 24 diz assim: de fato todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Aqui, eu não sei porque Pedro, veja bem que Pedro, muitos dizem que Pedro era um homem rude, um homem que não tinha conhecimento, mas eu fico admirado lendo as escrituras como Pedro eles expunham elas. Ele tinha um conhecimento muito vasto a respeito da lei de Moisés e dos profetas também, que ele citava várias passagens. Se eu conhecesse pelo menos 10% daquilo que Pedro conhecia a respeito da lei de Moisés e os profetas, puxa vida, seria muito bom. E se todos nós conhecêssemos também o tanto que Pedro conhecia a lei e os profetas, com certeza a nossa geração seria outra. Veja bem que ele citou textos aqui lá de Moisés e dos profetas. Ele falou que de fato todos os profetas de Samuel em diante, então ele tinha noção, tinha conhecimento. Tudo indica que quando ele falou aqui de Samuel, todos os profetas de Samuel em diante, por quê?
Porque se você ler lá em 1 Samuel capítulo 20, versículo 5, depois tem versículo 10, capítulo 10, versículo 10, e depois 1 Samuel capítulo 19, verso 20, ele fala do grupo de profetas, uma escola de profetas que deu início através de Samuel. Umas traduções falam rancho dos profetas ou escola de profetas, e talvez Pedro estava apontando para isso, a escola de profetas que Samuel deu início. E ele fala aqui de profetas de Samuel em diante, falaram e predisse. Então, começando por Samuel, aí veio os demais profetas do passado que falaram de Jesus, falaram dele, de Cristo. O foco do sermão aqui de Pedro era Cristo. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que fala assim: olha, vocês são herdeiros da promessa ou da aliança. Deus fez uma aliança, fez um pacto com Abraão, nosso antepassado judeu, e vocês são herdeiros disso. Herdeiros é o quê? Herdeiro é receber por herança de um antepassado, de um parente antepassado. E é aquilo que nós recebemos dos nossos pais ou das gerações anteriores. Isso é o quê? Isso é uma herança. Então eles herdaram essa promessa feita a Abraão. E diz que eles seriam abençoados. Tendo Deus, versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo. Quem era esse servo aqui? Inclusive, tudo indica que esse servo aqui, que Pedro colocou aqui novamente no versículo 26, ele estava apontando para Isaías 52, versículo 13, que diz: vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Aqui Isaías apontando para o meu servo. Quem que era esse servo aqui? Tudo indica que era Jesus. Então, tendo Deus ressuscitado o seu servo, quem é que Deus ressuscitou? Jesus. Então era o servo. Jesus como filho e também como servo, porque ele veio a essa terra para servir. Enviou primeiramente a vocês, olha. Então, ele como filho de Deus e servo, ele foi enviado primeiramente para vocês. Vocês quem? Judeus. Para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então veja bem que Jesus primeiramente, ele veio com seu ministério para os judeus, para o povo judeu, e mesmo depois de ressuscitado, veja como Deus é amor, Deus é tremendo. Ele deu uma primeira chance, deu uma segunda chance para o povo judeu. Ele veio em carne e osso, habitou entre o povo judeu, realizou o seu ministério, pregando a sua palavra, a palavra do reino. Eles o rejeitaram, o mataram na cruz do Calvário. Deus o ressuscitou, tendo Deus ressuscitado o seu servo, aquele que veio a servir, que é Jesus, enviou primeiramente a vocês. Então, primeiramente agora, Jesus foi enviado para o povo judeu, dando a segunda chance. Por isso que ele falou: olha, vocês o mataram por ignorância. Mas eu estou aqui, Pedro, agora representando, fazendo parte do corpo de Cristo. Porque Cristo agora estava à direita de Deus Pai, mas ele tinha enviado o Espírito Santo, o Consolador, e na pessoa de Pedro, da igreja, ali estava o corpo de Cristo, que era a igreja. Então, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los. Então, olha, eu, Pedro, aqui estou na condição de representante de Cristo e estou trazendo isto primeiramente, esse clareamento de mente, essa explicação a respeito de Jesus, primeiramente a vocês, para abençoar vocês, judeus, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Veja bem como Deus é bom, como Deus é amor. Ele dá uma primeira chance, dá uma segunda chance. Somente após a morte
é que não resta nenhuma oportunidade mais. Mas enquanto vivermos aqui nessa terra, Deus sempre nos dá uma segunda chance. Pense nisso. Que Deus em Cristo o abençoe. Amém.